Salve pessoal, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Hoje eu estou aqui para falar de um livro, um dos livros que eu adquiri aí no final do ano passado. Esse livro maravilhoso da psicóloga, mestre, doutora doutora Cida Bento, que nos escreve esse livro que é um primor, que se chama O Pacto da Branquitude. Mas o que é branquitude? Do que nos fala esse livro? Segundo a doutora Cida Bento, né, a branquitude se caracteriza ali por um jogo, né, por uma preservação de certos privilégios de um determinado grupo, ou seja, os brancos, de uma forma muito velada, né, de uma forma muito insidiosa, como sendo os brancos tomados como a medida de todas as coisas. Então, quando eu olho para a TV, eu via essencialmente pessoas brancas representando ali os produtos a serem consumidos. Quando eu vejo quem são as pessoas que são aprovadas nas universidades públicas, né? Aquelas para as quais a gente precisa estar muito preparado nos estudos para ser aprovado. Então, a branquitude fala disso que é oculto, que não é falado, e quando se toca nisso é negado, né, do lugar de privilégio da pessoa branca na sociedade, e aqui fazendo um recorte da sociedade brasileira através da psicologia social brasileira. E a doutora Cida Bento nos fala sobre isso nesse livro. Então, baita livro sobre a temática, também depois eu vou indicar mais 2 sobre a temática da branquitude. Mas um resumo que a gente pode fazer assim, né, do livro tem a ver com a ideia, né, do discurso europeu como sendo, enxergando aquele que não é europeu como uma ameaça para o europeu. Sendo assim, nesse imaginário do usurpador, colonizador, né, grupos étnicos, negros, indígenas, não brancos, são entendidos como grupos com menor valor na sociedade. Vem ao encontro daquela frase, né? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Mas a partir daí, né, o que se estabelece? Né? Se estabelece uma construção da imagem das pessoas negras, né, numa percepção do branco, como aquilo que não é branco é o selvagem, é aquele de menos valor. E os pretos ou os indígenas como o outro, né? Gerando aí projeção de exclusões, negações, um afrouxamento do poder ser violento e agressivo, tanto que a gente vivencia até hoje, né, as novas formas de violência contra a população negra, né, que seria o extermínio da juventude negra, né, o uso desse aparato do Estado como uma maneira de seguir reforçando de que o branco é a régua de normalidade e de valor e daquele que tem um status assegurado justamente pela lógica da branquitude como sendo um lugar daquele que é melhor. Tudo aquilo que não é ele é inferior e pode ser atacado e pode ser combatido, né? E aí, para a gente não esquecer, né, o continente africano e o continente asiático, historicamente, foram continentes muito ricos, né? E o continente europeu, um continente muito empobrecido, no sentido dos recursos naturais, né? O que acontece? Os europeus, os nobres, os comerciantes se lançam, né, para chegar nesses territórios e nesses territórios escravizar, né, usurpar e dilapidar a riqueza daquela mão de obra humana, mas também as riquezas naturais, né? Veja, não só a nobreza europeia se beneficiava, né, mas os comerciantes de uma forma geral, porque uma pessoa negra escravizada, ela gerava 130 vezes mais lucro do que um trabalhador, né, europeu naquela época. Então, do ponto de vista econômico, né, desconsiderando a questão humanitária e brutal, era um bom negócio, né? Então, nobreza, mas também toda a população aí dos países europeus, de uma forma geral, se beneficiavam, tinham um ganho com essa usurpação dos corpos pretos para a exploração do trabalho, né? E a violência e o extermínio, como cidadãos, como pessoas de menor qualidade. Ainda hoje a gente vê a reedição
né, dessa relação de usurpação do trabalho, reeditada evidentemente, né? Por exemplo, a população negra, ela trabalha 2 horas a mais do que a população branca, de uma forma geral em todo o Brasil, seja lá, mesmo exercendo a mesma função. Ganham, em média, 30% a menos do que os trabalhadores brancos, né? E uma mulher negra, uma mulher preta, ela vai ter que trabalhar o dobro das horas que um homem trabalha, um homem branco trabalha, para conseguir chegar ao mesmo valor salarial. Ou seja, se um homem branco trabalha 8 horas, essa mulher vai ter que trabalhar 16 horas para conseguir chegar na mesma renda, né? Então isso nos fala da continuidade dos elementos escravocratas, né? Isso mostra que existem reedições dessa relação de desigualdade e usurpação, havendo a lógica da dominação como algo preservado e que continua até hoje, né? A raça, ela continua sendo um potente determinante do lugar que você vai ocupar dentro dessa sociedade do trabalho, mas também essa ideia de você ser o tempo todo lembrado de que o seu lugar é o lugar do não branco, o outro, aquele que é visto como inferior.